Boa tarde, irmãos. Vamos iniciar a nossa EBD. Mais um estudo sobre o Catecismo de Westminster. Irmãos, aula 2 da EBD. Vamos falar sobre o Catecismo de Westminster. Mais especificamente falando, perguntas 6 a 8. As perguntas 6 a 8, elas começam a ser direcionadas em uma nova temática do Catecismo. Elas tratam aquilo que o homem deve crer sobre Deus. E antes de entrar, irmãos, nas nossas perguntas, eu gostaria de tratar aqui a importância sobre o catecismo e o estudo. E aqui eu gostaria com os irmãos de relembrar alguns aspectos do catecismo, relembrando um pouco o entendimento a respeito do catecismo. O documento tinha um objetivo esse, proposto pela Assembleia de Westminster, de unificar a doutrina elementar das igrejas inglesas e escocesas. Além disso, ela tinha como objetivo, secundário também, mas que para nós foi um primordial, instruir o povo de Deus nos assuntos da fé e sobre os seus deveres como igreja. E aqui, irmãos, um ponto importante sobre o catecismo é que ele veio após o catecismo de Heidelberg e o de Calvino. E a pergunta que todos nós poderíamos fazer em relação ao catecismo é: por que mais um catecismo, se nós temos dois que já poderiam ser aplicados durante a igreja? Isso aqui, irmãos, é um aspecto legal, porque demonstra o efeito, o porquê do catecismo, digamos assim, a originalidade dele, como funciona o catecismo, a forma como foi escrito. Os catecismos na época escritas, elas tinham como predominante perguntas e respostas como formas de memorização. Era apenas perguntas e respostas como memorização simples. A resposta só teria sentido se existisse a pergunta, o que dificultava a alguns teólogos explicar alguns conceitos. Por esse motivo, a Assembleia focou em trazer sentenças que automaticamente respondem a si mesma sem a necessidade da pergunta. Por isso, irmãos, se formos olhar um pouco a pergunta 4, como por exemplo, como se demonstra que as Escrituras são as palavras de Deus? A resposta: demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus por sua majestade. Se formos olhar apenas a resposta, ela é uma sentença única, ela não precisa da pergunta. Isso que é um diferencial do catecismo que nós utilizamos. Ele não precisa de um compilado de perguntas, ele vai direto nas suas sentenças. É como se eu estivesse perguntando assim: fulano veio de camisa vermelha. Automaticamente você faz a analogia. Quem veio de camisa vermelha? Por que você está falando isso? Ou, no mais famoso, né? Quem perguntou? Por que isso? O catecismo, ele já tem a sentença direto. Então, necessariamente, ele é uma sentença própria. Ela não precisa de pergunta. Demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus por majestade. Isso era um dos intuitos dos teólogos da época. Ter o catecismo como uma forma mais simples, mais didática para ensinar. E aqui, irmãos, uma pergunta que devemos fazer sobre o catecismo: por que devemos nos dedicar a aprender o catecismo? Qual a importância do catecismo para nós? A importância que devemos dar ao catecismo diz a respeito à nossa identidade. Uma resposta simples é que o catecismo é uma identificação denominacional. Ela por si só, ela é uma identidade. Talvez nós nunca reparemos, mas isso que está escrito na nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, diz relacionalmente o que somos, aquilo que pregamos e aquilo que cremos. É um símbolo de fé. E o que a nossa igreja como denominação compreende. E o catecismo, irmãos, diferente da confissão de fé, de um grau abaixo, ela é a representação disso, só que de forma didática. São perguntas e respostas que facilitam o entendimento. Pode ver que as perguntas elas não são muito longas. E as respostas, como eu disse antes, elas têm por si só a sentença escrita. O catecismo é a representação didática da nossa confissão de fé. E nos dias de hoje, irmãos, fazendo um pouco a aplicação prática para o nosso dia a dia, é interessante que temos muitas e muitas igrejas ao nosso redor. À nossa cidade, ao nosso país. Só que eu, particularmente, vejo uma necessidade muito grande de diferenciar cada uma. Eu não sei o que cada uma acredita, eu tenho dificuldade de entender o que cada denominação acredita. Não dá apenas para saber
do que a igreja acredita apenas pela placa da frente dela. Eu não consigo compreender. Muitas e muitas igrejas perderam a sua confessionalidade, a sua identidade. E o catecismo ele tem esse papel para nós. Ele mostra a nossa identidade, mostra para nós o que acreditamos, o que de fato entendemos. E nesse ano, irmãos, temos o privilégio de conhecer mais ainda o pensamento confessional da nossa igreja. Por isso o estudo do catecismo é bastante importante para nós. A importância de entendermos o que somos, a importância de entendermos o que acreditamos. Vamos para as perguntas, de 6 a 8, nessa segunda aula. Que revelam as Escrituras acerca de Deus? A pergunta 6. A resposta. As Escrituras revelam quem Deus é, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como Ele os executa. A pergunta, irmãos, tem um propósito específico de esclarecer um conceito básico da nossa fé. Do que se trata o nosso manual de fé? E logo de cara, o catecismo responde que o objetivo da Escritura é revelar quem Deus é. Não se trata um livro de vários e vários autores que juntamos e organizamos para uma leitura em grupo. Se trata da revelação de quem Deus é. Chamamos essa revelação, esse tipo de revelação especial. Revelação de quem Deus é. O personagem principal das Escrituras é Deus. É Ele que comanda as ações. E aqui fazendo uma analogia ao que Calvino falava do teatro, Ele é o personagem principal. É Ele que comanda as ações. Esse é o fim das Escrituras. Deus se revelando. Por isso sabemos quantas pessoas há na divindade, os seus desígnios e de que forma Ele age. Por exemplo, irmãos, quando olhamos para os 10 mandamentos, é comum de nós tratarmos como um conjunto de regras específicas para quem segue a Deus. É comum olharmos para os 10 mandamentos e entendermos isso. Não que isso não seja verdade, irmãos. Realmente, é um conjunto de regras. Só que, irmãos, o entendimento, quando olhamos as Escrituras e entendemos que ela revela a Deus, esse entendimento não passa, ela vai além de regras. Os 10 mandamentos se trata da revelação de Deus. Ela trata, por exemplo, os desígnios, os desejos de Deus. Quando lemos, não matarás, você não está apenas lendo uma ordenança em si, você está lendo o desejo de Deus, o desejo que vai além de não matar. E outros mandamentos, Deus, Ele se revela, Ele usa a Escritura como fonte de revelação. Ele revelou para todos a sua vontade, mas Ele revelou de forma progressiva. Por isso temos os 10 mandamentos. Quando chegamos a Cristo, Ele vai além dos 10 mandamentos do pensamento. Quando alguém questiona Ele vai além do pensamento. A revelação ela foi progressiva, até chegar em Cristo. Ao longo do Antigo Testamento, são trazidos os acontecimentos de forma unida, coesa, buscando culminar no ápice da revelação, que é Cristo Jesus. Para isso, Deus utilizou a sua providência para que tudo o que Ele fizesse o alcançasse. Então essa é a primeira afirmação do nosso catecismo, da pergunta 6. O que se trata as Escrituras? Ela revela o quê? Ela revela a Deus, a sua vontade. E aqui temos algumas referências bíblicas. Mateus 3, do 16 ao 17. Batizando Jesus, saiu logo da água. Eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que diziam: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Isaías 46, do 9 ao 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou o Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que de há acontecer. Ou seja, a revelação de Deus, desde o início da criação, Ele tem feito com que acontecesse essa revelação ela é progressiva, de maneira que o ser humano ele só consegue obter ela através das Escrituras. A revelação especial, chamamos assim. Irmãos, uma aplicação prática. Qual a importância de sabermos do que se revela a Escritura? A maneira como nos achegamos às Escrituras é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos. O que chamamos de pressupostos. Antes de ler qualquer leitura ou pesquisar sobre algo, carregamos conosco os pressupostos. O exemplo para nós
que os nossos pressupostos sobre a Bíblia é que ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível. Um exemplo prático do nosso dia a dia, quando lemos hoje uma matéria de jornal. A gente sempre vai chegar para ler uma matéria de jornal com os nossos pressupostos, nosso pré-conhecimento. E qual a importância de entendermos do que se revela a Escritura? Quando nos achegamos até a Bíblia, a primeira coisa que devemos compreender antes de nos achegar é que ela é a palavra de Deus, inerrante e infalível. E essa leitura está amparada no entendimento que Deus decidiu a sua vontade se revelar. E para isso ele utilizou pessoas que foram inspiradas ao longo da história para transmitir a sua revelação. Atitude de iniciativa própria de Deus. Ele se deu a conhecer ao longo da história. E nesse aspecto, o primeiro ponto, contrapomos o entendimento que o conhecimento especial de Deus se dá através de fenômenos, ou que a revelação de Deus ela continua existindo ainda até hoje. Esse é o primeiro contraponto. A revelação de Deus, a revelação especial, ela ocorre por meio das Escrituras, de maneira objetiva, não através de maneira subjetiva, digamos assim, através de fenômenos. Ela vai direto. As Escrituras revelam quem Deus é. Essa revelação é especial. Somente através das Escrituras que conseguimos conhecer de maneira íntima a Deus. Enxergamos como, por exemplo, os 10 mandamentos e a sua vontade. O outro contraponto, irmãos, é em relação à teologia liberal. Rodolfo Bultmann, que é um dos maiores teólogos liberais conhecidos, por exemplo, compreendia que a revelação de Deus no Novo Testamento estava perdida no meio de mitos escritos. Ou seja, o conhecimento de Deus se dá livremente, não é possível ao Novo Testamento, porque um grupo de judeus inventou algumas histórias. Esse era o pensamento da teologia liberal. O Novo Testamento se resumia a apenas mitos, apenas contos. Isso corrompe o entendimento de revelação de Deus, não aquilo que nós acreditamos. Acreditamos que a revelação de Deus, a palavra, as Escrituras, é a revelação de Deus. Que Deus se deu a revelar. E fato, irmãos, que diante dessas compreensões, a revelação ganha uma importância. Quando pegamos as Escrituras e entendemos que não é um belo conto de fadas, ou um punhado de livros, e sim que é a revelação de Deus, um Deus que por iniciativa própria se faz a conhecer, nos dá a garantia que pela fé somos chamados ao seu povo unicamente. A revelação de Deus nos dá a importância, através das Escrituras, que somos chamados para ser o seu povo, povo da sua herança. Pergunta certa, irmãos. Quem é Deus? A resposta: Deus é Espírito em si, e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo o suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo, cheio de bondade e verdade. Pergunta 7, irmãos. Quem é Deus? Uma pergunta que, estava até comentando com o presbítero Rafael, pergunta que muitas vezes parece simples para nós, para a nossa afirmação de fé. Apesar de, como cristãos, abordamos bem o conceito de Deus, muitos racionalistas levantam o questionamento sobre a existência de Deus. Como podemos explicar quem é Deus? Eu vou além disso. Um escritor cristão escreveu um livro muito interessante, nome Opção Beneditina. Ele fala o seguinte, que a cada 5 cristãos, 3 a 4 não sabe necessariamente como explicar a Deus. Não sabe, no meio cristão. Muitos entendem que Deus é um ser que está propenso a fazer coisas para ele. Outros entendem que Deus aqui ou aqui vive como um agnóstico, né? Fato que esse entendimento de que é Deus, por mais que pareça simples, ela precisa ser, irmãos, trabalhada no nosso entendimento, na nossa meditação. E aqui o catecismo ele trabalha. Lembra que eu falei antes? O catecismo é uma forma didática de você pegar a confissão de fé e trabalhar esses conceitos. São perguntas e respostas simples, que por mais que pareçam simples na realidade do dia a dia, você pode ter, eu posso ter, alguém da sua família pode te questionar o motivo da sua fé, e como o apóstolo Pedro explica, devemos explicar o motivo da nossa fé. Irmãos, a primeira afirmação é sobre a essência de Deus. Deus é Espírito, como João 4, 24 afirma. Além disso, a resposta da pergunta, o catecismo cita atributos divinos que afirma sobre a pessoa de Deus, afirma quem Deus é. Como podemos explicar quem é Deus? Através de uma simples resposta. E nesse ponto, quando podemos buscar trabalhar o ser de Deus, trabalhamos com 2 aspectos de definições sobre os atributos de Deus, como citados aqui. Os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Para diferenciar, irmãos,
Os atributos comunicáveis são aqueles que o homem, sob influência da criação, possui. Citados na resposta aqui: sabedoria, justiça, misericórdia, bondade e verdade. O ser humano ele pode chegar a ter esses atributos, mesmo que seja em menor escala. São atributos da criação, atributos que Deus se comunica. E aqui é um ponto interessante, um aspecto sobre o marxismo e outros. Uma das críticas que eles levantam sobre isso, na realidade, Cristo, a palavra, ou a igreja de Atos, como já foi citada, tem alguma pitada de comunismo, alguma coisa socialista. Eu lembro de uma palestra do reverendo Weber Campos Júnior, ele falando sobre isso. Os atributos comunicáveis, a graça comum. O ser humano, apesar de ser ateísta, em si, a maior parte deles, eu digo que concorda com a linha marxista, eles têm esse senso, é um senso que Calvino fala, um senso divino, é um senso de bondade. São atributos comunicáveis de Deus. O homem, imagem e semelhança de Deus, ele tem isso. Por mais que ele negue a existência de Deus, ele pratica bondade, ele pratica boas ações, sendo que nenhuma religião sem seu cristianismo cita isso. O cristianismo foi a primeira religião a citar isso. Isso é um dos atributos, a bondade, a fidelidade, muitas das vezes, a justiça, são atributos comunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis são aqueles que somente Deus exerce, tais, citados na resposta: imutabilidade, eternidade, aceidade, que aqui é citado como todo suficiente. E aqui, irmãos, podemos concluir a resposta que Deus é Espírito, que possui todos os atributos de forma infinita, como ele afirma. Que essa é a razão de estarmos vivos. Somente com a existência de um Deus perfeito, existimos em busca da santidade. O Schaeffer, comentando sobre a existência de Deus, afirma o seguinte: ele existe, não há outra resposta. E os cristãos ortodoxos devem sentir-se envergonhados de terem sido defensivos por tanto tempo. Não é tempo de sermos defensivos. Não há outra resposta possível. Apesar da citação do Schaeffer aqui ser uma linha mais direcionada à apologética, ele contém uma afirmação importante, que todos nós, irmãos, devemos abraçar. Todos os meios para responder a quem temos crido. A verdadeira razão da nossa fé. O fato de estarmos aqui vivos é o maior exemplo prático disso. O fato, como citei, da bondade. Mesmo para um ateu que se diz contrário ao cristianismo exercer, isso é a prova mais prática que Deus, ele existe, que ele está acima de todas as coisas, por mais que o ser humano tente negar essa existência. E algumas referências bíblicas, irmãos. João 4:24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifeste na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos a prestar contas. Atos 7:2, irmão. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. São evidências de quem é Deus e seus atributos. Qual a importância, irmão, de sabermos quem é Deus? Um dos argumentos do Anselmo da Cantuária, ele diz o seguinte: assim, Deus será a máxima sabedoria, verdade, potência, justiça e bondade, Esses atributos pertenceriam a Deus, não só como qualidades exteriores, ajustadas à sua essência, mas como idênticos à sua essência de Deus. Ele não participa de nada, pelo contrário, ele é, por si mesmo, tudo aquilo ele é. A importância de sabermos quem é Deus molda a forma como olhamos as pessoas ao nosso redor. Se sabemos que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos chamou, olhamos para o próximo, entendendo que se trata de alguém feito à imagem e semelhança de Deus. E um ponto que Anselmo também enviava algumas cartas, e uma delas ele escreveu para um povo de alguma região, explicando sobre a ideia de ter escravos, a ideia de tratamento de escravos, que naquela época era comum. Ele afirma o seguinte: quando você for olhar para um escravo, tenta entender que é uma imagem e semelhança de Deus, que ele precisa ser cuidado como imagem e semelhança de Deus. Você não é um ser superior, somos imagem e semelhança de Deus. É essa a importância, irmãos. Quando entendemos quem é Deus, conseguimos compreender, conseguimos tratar tudo que está ao nosso redor, entendendo os atributos de Deus, entendendo que Ele se comunica, que a sua graça está sobre nós. Amém? Pergunta 8, irmãos. Há mais de um Deus? E a resposta é: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. A nossa última pergunta da aula. Quando cremos, quem é Deus? Como podemos relacionar todos esses atributos? Os atributos comunicáveis e incomunicáveis.
Como podemos relacionar todos os atributos em Deus? Como podemos trazer isso? Quem possui todos esses atributos? Há mais de um Deus? E o catecismo responde de maneira simples essa pergunta. Há um só Deus, o Deus verdadeiro. O ponto do capítulo 2 da Confissão de Fé. Quando iniciamos a falar da Trindade, Deus único, que difere de todos os deuses de qualquer época, pois ele é vivo e verdadeiro. Irmãos, apesar de ser uma resposta simples, ela tem algumas lições por trás dela. Há mais de um Deus, há um só Deus. A resposta, apesar de ser bem de uma linha, há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro, ela traz alguns ensinamentos para nós. Devemos discorrer um pouquinho. Qual a importância de sabermos que há um só Deus? Sabemos que no decorrer da história do povo de Israel, Deus, em diversos momentos, chama o povo ao arrependimento pela prática da idolatria, a feitura, a adoração de deuses. Por exemplo, dentro dos 10 mandamentos, temos o primeiro e o segundo mandamento, em Êxodo 20, 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo. Em outras referências, como Êxodo 20, 23, não fareis ídolos de prata nem de ouro para tentar representar a minha pessoa. E sabemos, irmãos, que as nações ao redor de Israel eram politeístas, acreditavam em vários tipos de deuses. O exemplo era o Egito, que possuía, que é chamado de Ra, conhecido como o deus do sol, principal divindade, a Ísis, a mãe de todos os faraós, Osíris, o inventor da agricultura, o Amon, deus do sol e do ar. O povo do Egito entendia que a criação se deu através desses deuses. E o povo de Israel, influenciado pela essa cultura, por essa vivência com eles, acabou contraindo essa influência, essa má influência. E essa afirmação do catecismo vem junto a atestar essa posição que existe apenas um Deus único e verdadeiro. E agora eu te pergunto, uma pergunta prática, retórica. Será que no nosso entendimento de um Deus único e verdadeiro, nós não estamos sendo influenciados ao que está ao nosso redor? O pensamento de um Deus único. Talvez você fale assim, nossa, não, é só apenas o povo de Israel naquele período. Mas vamos trazer um pouco para nós o ambiente que Israel tinha naquele período, de nações politeístas, de outros deuses. Será que somos influenciados hoje na vida prática? Em algumas igrejas, por exemplo, vou citar aqui, vemos que o papel do Espírito sobrepondo o papel da Trindade, sendo colocado acima do Filho e do Pai. Será que uma igreja que busca fenômenos é a mesma igreja que adora um verdadeiro Deus? Uma igreja que só busca fenômenos sobrenaturais? É uma igreja que podemos falar que acredita em um só Deus? Irmãos, veja, como uma falta de firmeza no nosso entendimento sobre Deus único, ela pode facilmente moldar a nossa cosmovisão, modo de vida. O povo de Israel, mesmo em diversas vezes instruídos, pecava em não obedecer os ensinamentos acerca de Deus. E não pense que conosco isso é diferente. Porque é muito comum alguém falar e ouvirmos, balançarmos a cabeça no nosso dia a dia e praticarmos tudo diferente daquilo que ouvimos. Qual criança, né? Muitas vezes nós ouvimos, buscamos entender, mas na prática, no dia a dia, assim como o povo de Israel, falhamos em obedecer. E um dos pontos, irmãos, defendidos pela heresia chamada Marcionismo, que leva o nome do seu fundador Marcião, ele defendia a ideia dualista, sabe aquela figura de Deus e o diabo, os dois juntos, um com a queda de braço? É bem conhecida. Ele defendia que o Deus dos hebreus era um ser mau, vingativo, segundo a palavra deles, desejoso de guerra. O Deus do Novo Testamento era diferente desse, não é o mesmo do Antigo. Porque no Novo vemos o amor, vemos um Deus bom e verdadeiro. E olha, irmãos, um detalhe. Olha como nasce uma heresia. Por se simplesmente não entender um conceito sobre a pessoa de Deus, sobre Deus único. Por isso sabemos que é importante, ao longo do nosso curso de vida, pois quando olharmos a Bíblia e vermos o Antigo e o Novo Testamento, sabemos que Deus continua sendo o mesmo, Ele é único. O mau entendimento de quem Deus é pode corromper todo o entendimento da aliança e o projeto de redenção através de Cristo, que se iniciou desde a queda do ser humano à sua plena revelação na pessoa de Cristo Jesus. O mau entendimento sobre quem é Deus, sobre a pessoa de Deus, ele pode influenciar o nosso modo de vida, irmãos, nosso dia a dia, nossa prática. Eu citei aqui um exemplo de outros deuses,
Mas a idolatria também pode ser tratada como um exemplo. Quando colocamos a criação, invertemos a ótica de criação e criatura, colocamos nós mesmos como deuses. Podemos facilmente tirar essa vertente, colocar Deus em segundo plano, colocar as nossas atitudes em primeiro lugar. Então precisamos entender que Deus ele é único, somente Ele. Eu sou criatura. Para concluir, meus irmãos, na nossa aula, irmãos, vimos que conceitos que por mais que pareçam simples para um entendimento cristão, como por exemplo, o que a Escritura revela, quem é Deus, ou se existe mais de um Deus, precisam ser de tempos em tempos serem recapitulados nas nossas mentes. A forma como dirigimos as nossas vidas são amparadas por essas afirmações. Um papel interessante do catecismo é trazer elementos basilares da nossa fé, elementos que são básicos, mas que, por irmãos, por tempos e tempos esquecemos, seja por falta de zelo nosso ou pela culpa do pecado mesmo, pela nossa corrupção em si. A revelação da Escritura só possui o seu total sentido quando vimos Cristo do começo ao fim. Assim como Deus, o entendimento de todos esses conceitos basilares da nossa fé precisam estar direcionadas no papel de Cristo. Quando lemos Cristo do começo, de Gênesis, terminamos com Cristo em Apocalipse. Essa é a forma como interpretamos a Bíblia. E embora estudamos toda a revelação através do Antigo e o Novo Testamento, somente com a revelação plena, que é Cristo Jesus, que dá o verdadeiro significado a tudo o que fizemos. Todos esses conceitos que foram abordados aqui, o que se trata a Bíblia, quem é Deus, de que forma Deus é, todos esses conceitos, eles estão amparados na pessoa de Cristo. A revelação se trata de quem? Se trata de Cristo. Quem Deus é? Se trata de Cristo. Tudo isso se trata de Cristo. Como o presbítero Diego, 2 semanas atrás, disse, se não conseguimos localizar Cristo em todo o propósito de revelação, em vão nos chamamos de cristãos. Se não conseguimos aplicar o conceito de Cristo dentro dos nossos ensinamentos, o que se trata a revelação? O que se trata a finalidade? Para onde vamos? Qual o nosso propósito de estarmos aqui? São conceitos basilares, mas são conceitos que precisam ser, tempos em tempos, ratificados dentro do nosso coração, confirmados dentro de nós. Porque tudo, irmãos, se culmina, toda a revelação, ela começou, iniciou e ela termina em Cristo. Tudo isso. É essa oração que eu faço com os irmãos, que por mais que os conceitos basilares, fundamentais da nossa fé, elas estejam presentes no catecismo, precisamos enxergar a Cristo do começo ao fim. Amém? Vamos orar?